Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Escritos Apócrifos aqui do canal, em que hoje iremos conhecer o Evangelho de Filipe, que ficou completamente desconhecido por mais de 1700 anos de história, até que finalmente foi redescoberto no Egito no ano de 1945, como parte dos famosos manuscritos da Biblioteca de Nag Hammadi, que também nós já conhecemos em vídeos anteriores aqui do canal. Assim como boa parte dos outros escritos da Biblioteca de Nag Hammadi, o Evangelho de Filipe também é um texto cristão gnóstico, e a grande parte dos especialistas entende que ele deveria ser datado por volta do final do século II e o início do século III, ou meados do século III. Então nós estamos ali com um texto que muito provavelmente foi composto entre os anos de 180 a 250 da Era Comum. Este texto também ele foi escrito, o texto que foi encontrado em Nag Hammadi, na língua copta, mas originalmente os especialistas concebem que ele foi desenvolvido em grego, e o que nós temos ali em mãos então seria uma tradução de um original grego. Isto porque nós encontramos inclusive algumas palavras que foram emprestadas do grego que permanecem ali mesmo com essa tradução para o copta, como por exemplo a palavra koinonos, que é uma referência de Jesus de Nazaré, ou que Jesus de Nazaré teria de relacionamento com Maria Madalena, em que nos apresenta ali koinonos, que nós ainda vamos observar com maiores detalhes ainda no vídeo de hoje. Agora também é curioso que apesar de este evangelho ser chamado de Evangelho de Filipe, nós não encontramos em seu texto nenhuma descrição de quem o escreveu. Na verdade, ele é um texto anônimo, assim como acontece também, por exemplo, com os evangelhos canônicos do Novo Testamento. Apesar de ele ser atribuído ao apóstolo Filipe, por causa do verso 73 mais especificamente, o texto, assim como também os textos do Novo Testamento, eles não mencionam necessariamente uma autoria para tudo ali que nós encontramos escrito. Mas, como eu mencionei, ele é atribuído a Filipe especificamente por causa do verso 73. Vamos observar o que encontramos neste texto ali. Filipe, o apóstolo, disse: José, o carpinteiro, plantou um jardim porque precisava de madeira para o seu comércio. Foi ele quem fez a cruz das árvores que plantou. Sua própria prole dependia daquilo que plantou. Sua prole era Jesus, e o plantio foi a cruz. Mas a árvore da vida está no meio do jardim. Contudo, é da oliveira que recebemos o crisma, e do crisma a ressurreição. Conforme observamos neste verso a respeito do apóstolo Filipe, que dá o nome então a este evangelho, todo este trecho ele é também bastante misterioso e complicado de ser compreendido. Isto acontece em todo o restante do Evangelho de Filipe, porque, primeiramente, ele contém uma série de meditações e sermões que são alegóricos e metafóricos, de um estilo muito diferente daquilo que seria um estilo narrativo, conforme nós encontramos, por exemplo, no Novo Testamento. E além disto, principalmente, uma outra dificuldade que esse texto gnóstico nos apresenta é que boa parte destas citações aqui do texto elas estão totalmente descontextualizadas. Nós não temos nenhum contexto que nos ajudaria, então, a interpretar corretamente todos estes escritos. Por isso que até mesmo os especialistas em gnosticismo não compreendem exatamente como nós deveríamos interpretar estes e ainda outros versos do Evangelho de Filipe. E para nós termos ainda uma maior noção da dificuldade de interpretar e entender o que este Evangelho realmente está querendo nos informar, vamos observar, por exemplo, os primeiros versos deste Evangelho, do verso 4 ao verso 7, para vermos o que mais nós encontramos ali. Um gentil não morre, pois nunca viveu para poder morrer. Quem acreditou na verdade encontrou a vida, e está em perigo de morrer, pois está vivo. Desde que Cristo veio, o mundo foi criado, as cidades adornadas e os mortos carregados para fora. Quando éramos hebreus, éramos órfãos e tínhamos apenas nossa mãe, mas quando nos tornamos cristãos, tínhamos pai e mãe. Os que plantam no inverno colhem no verão. O inverno é o mundo e o verão o outro éon. Vamos semear no mundo para colhermos no verão. Por isso, é adequado não orarmos no inverno. O verão segue o inverno, mas se alguém colhe no inverno, ele não colherá de verdade, mas apenas arrancará, pois não fornecerá uma colheita para essa pessoa. Não é apenas o que surgirá, mas também no sábado seu campo é infrutífero. Conforme notamos, além de confuso, estes versos são realmente difíceis de serem corretamente compreendidos. Em boa parte isto se deve porque eles estão descontextualizados de, provavelmente,
com textos originais que haviam em outras obras anteriores gnósticas que foram utilizadas como fontes para o desenvolvimento deste Evangelho de Filipe. No entanto, apesar destas dificuldades que o texto em boa parte nos apresenta, existem ainda outros versos que são bem interessantes de serem compreendidos e que nos ajudam a entender o contraste que havia entre alguns princípios de fé dos gnósticos, ao qual pertencia o Evangelho de Filipe, e dos cristãos proto-ortodoxos, que formaram então o cristianismo que nós conhecemos até os dias de hoje, o cristianismo católico, protestante, assim como também os vários outros ramos modernos do cristianismo. Como, por exemplo, em relação à virgindade da mãe de Jesus, a Virgem Maria. Vamos observar ali qual é o contraste que existe entre o Evangelho de Filipe, a crença que eles tinham sobre a Virgem Maria, e aquilo que seria a crença que nós temos até os dias de hoje no cristianismo de forma geral. Alguns disseram: Maria foi impregnada pelo Espírito Santo. Eles estão errados, eles não sabem o que estão dizendo. Maria é a Virgem a quem nenhum poder contaminou. Ela é um grande anátema para os hebreus, que são os apóstolos e os homens apostólicos. O Senhor não teria dito, meu Pai que está no céu, a menos que tivesse outro Pai, mas teria dito simplesmente, meu Pai. Aqui no verso 17 do Evangelho de Filipe, nós podemos entender que, para estes cristãos gnósticos, Maria era compreendida não como virgem num sentido histórico e factual, mas ela era entendida como virgem em uma realidade mística, uma realidade muito mais profunda do que era compreendido pelos cristãos proto-ortodoxos, segundo estes cristãos gnósticos. E também o texto sugere que, para estes cristãos, Jesus tinha também um pai terrestre, porque de outra forma ele chamaria a Deus simplesmente de meu pai, ao invés de ser bastante específico em dizer meu Pai que está nos céus, conforme nós encontramos, por exemplo, nos evangelhos canônicos, como é o caso do capítulo 16, no verso 17 do Evangelho de Mateus. Então estes são dois contrastes neste verso que nós vemos em relação às crenças dos cristãos gnósticos que tinham este evangelho como uma referência para os cristãos proto-ortodoxos. Mas também nós encontramos ainda outras diferenças importantes, como por exemplo a respeito da ressurreição de Jesus e a própria ideia ou o conceito de ressurreição que os gnósticos também possuíam, que é algo bastante diferente da crença dos proto-ortodoxos e da crença de milhares de cristãos até os dias de hoje. Vamos observar o que nos informa o verso 21 deste evangelho. Estão errados aqueles que dizem: o Senhor primeiro morreu e então se levantou. Primeiro ele se levantou e então ele morreu. Se alguém primeiro não alcançar a ressurreição, ele não morrerá. Assim como Deus verdadeiramente vive, ele faria. O que nós observamos aqui neste pequeno texto é que a ressurreição tinha um sentido bem diferente para esses cristãos gnósticos e acontecia ainda em vida da pessoa. E apesar deste texto ele estar um pouco corrompido, existem ainda outros versos posteriores que nos ajudam a entender um pouco mais a respeito de como estes cristãos compreendiam a ressurreição. Vamos observar o que mais o texto nos informa. Aqueles que dizem que morrerão primeiro e depois se levantarão estão enganados. Se eles não receberem a ressurreição enquanto vivem, quando morrerem, nada receberão. O que nós observamos a partir destes textos é que, de fato, existiam cristãos na antiguidade que compreendiam a ressurreição de uma forma bastante diferente, em profundo contraste àquilo que os cristãos proto-ortodoxos entendiam sobre a ressurreição. E provavelmente esta ideia já pode ser inclusive encontrada em textos mais antigos, como por exemplo ideias talvez semelhantes que ocorriam na comunidade de Corinto, no qual o apóstolo Paulo escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, defendendo as ideias relacionadas à ressurreição, no capítulo 15 desta carta, que então foi canonizada. Isto é muito interessante porque realmente nos ajuda a entender a diversidade do pensamento cristão na antiguidade, e a diversidade especialmente aqui existente com os cristãos gnósticos que utilizavam o Evangelho de Filipe como uma referência para a sua fé. Ainda um outro detalhe também bastante curioso a respeito do Evangelho de Filipe, que foi inclusive explorado pelo Código da Vinci de Dan Brown, é em relação ao que ele menciona sobre o relacionamento de Jesus de Nazaré com Maria Madalena, que é o que nós vamos entender então um pouco agora. Vamos ver o que nos informa os versos 32 e também 55 deste Evangelho, que nos ajudam a entender um pouco mais sobre qual era o conceito que os cristãos gnósticos tinham
a respeito de Jesus e Maria Madalena. Vamos ver o que nós temos ali. Havia 3 que sempre andavam com o Senhor: Maria, sua mãe e irmã, e Madalena, aquela que era chamada de companheira. Sua irmã, sua mãe e sua companheira eram cada uma Maria. A sabedoria, que é chamada de estéril, é a mãe dos anjos, e a companheira de Cristo é Maria Madalena. O Senhor amava Maria mais do que todos os discípulos, e costumava beijá-la frequentemente em sua... O resto dos discípulos, eles disseram-lhe: por que você a ama mais do que todos nós? O Salvador respondeu e disse-lhes: por que não te amo assim como amo ela? Quando um cego e alguém que enxerga estão juntos na escuridão, eles não são diferentes um do outro. Quando a luz vem, então quem enxerga vê a luz, e quem é cego permanecerá nas trevas. A partir destes textos do Evangelho de Filipe, nós compreendemos que, para estes cristãos gnósticos, eles entendiam que Maria Madalena era uma companheira de Jesus, um termo que este texto em copta preservou inclusive uma palavra grego, chamado koinonos, que significa especificamente companheira, mas não no sentido de ser esposa de Jesus, como dá a entender, por exemplo, o Código da Vinci de Dan Brown. Aqui também um outro detalhe interessante, que infelizmente o texto está corrompido, é que menciona que Jesus beijava Maria Madalena. Só que ali, devido a esta pequena corrupção do texto, porque ele apresenta nestas páginas várias fendas, vários buracos ali no texto, nós não conseguimos entender em qual lugar ou em qual parte do corpo de Maria Madalena Jesus costumava beijá-la. Pode ser, talvez, que fosse na boca, como entendem alguns especialistas, mas devido a ter esta fenda no manuscrito, não é possível entender com precisão se realmente era na boca ou em alguma outra parte do corpo, como talvez na testa, na bochecha ou talvez nas mãos. Nós não sabemos dizer com precisão onde era. Mas algo muito importante é que este manuscrito, este texto do Evangelho de Filipe, não deve ser utilizado como dando base para entender que Maria Madalena seria esposa de Jesus, como dá a entender o Código da Vinci de Dan Brown. Na verdade, aqui nós estamos diante de uma companheira de Jesus em um sentido muito mais profundo, em um sentido místico, do que uma ideia de relacionamento carnal entre Jesus e Maria Madalena. Mas este também é um conceito bem interessante que este Evangelho nos informa. Com isto, a partir deste Evangelho, o Evangelho de Filipe, nós podemos compreender um pouco mais a respeito da grande diversidade do pensamento cristão na Antiguidade, especialmente aqui com os cristãos gnósticos. Mas se muitos de vocês ainda quiserem conhecer o texto por completo, em todos os seus versos, ele é um texto um pouco mais longo, eu vou deixar logo aqui embaixo do vídeo, no YouTube, o link para vocês acessarem a versão em inglês, traduzido do copta para o inglês. Link logo aqui abaixo do vídeo. E também para aqueles que tiverem dúvidas ainda sobre este Evangelho ou queiram lançar ainda perguntas sobre outros temas aqui do canal, vocês poderão escrever seus comentários também logo aqui abaixo do vídeo no YouTube. E para aqueles que gostaram de mais este estudo, não esqueçam de deixar o like aqui no canal para ajudar o canal a crescer e a se desenvolver, levar o conhecimento ainda a muitas outras pessoas. E também para aqueles que consideram importante o meu trabalho aqui no YouTube, eu convido a pensarem na possibilidade de tornarem-se apoiadores aqui do canal através da plataforma do Apoia-se, que além de terem a vantagem de eu enviar materiais ainda extras para o e-mail de vocês, como por exemplo as apostilas que estão disponíveis para os apoiadores aqui do canal, para o e-mail, então eu envio para vocês. Também desta forma estarão ajudando para que eu possa me dedicar a levar o conhecimento a muitas e muitas outras pessoas aqui através da internet. Eu agradeço muito a todos os que acompanharam a mais esse vídeo e nos vemos muito em breve em mais um estudo aqui do canal.